gostaria de fazer aqui, usar uma palavra, definir uma palavra, tá? Que é uma palavra que a gente usa bastante quando falamos de desenvolvimento humano. E é importante a gente definir o que a gente quer dizer com isso. Essa palavra chama-se consciência, né? Então, muitas vezes a gente vai, quando ouve alguns coaches falando, né, e ouve outras pessoas que são experts em desenvolvimento humano, elas vão falar sempre muito em consciência, elevação de consciência. Essa é uma palavra que eu gosto muito, né, que eu diria que é um grande objetivo que eu tenho com os líderes e as pessoas que querem tornar líderes, é fazer essa elevação de consciência, e essa elevação de consciência que vai permitir que a pessoa tenha resultados espetaculares. Tá? Então, consciência, basicamente, né, a gente vai achar aí uma série de definições, tem muitas linhas aí que dizem que é uma coisa subjetiva, consciência é diferente de cérebro, mente, etc. Mas para a gente aqui, consciência nada mais é que aquilo é o filtro que você coloca quando você vai tomar as suas ações. Então, quando você vai ter um tipo de comportamento, você sempre vai passar por um filtro, né? Um exemplo que eu ouvi de um grande coach português, eu estava ouvindo um podcast que ele fez com o João Jorge essa semana, o Jorge Coutinho, e ele diz, se você tem uma consciência que pode ser vista como um óculos azul, tudo que você vê na sua frente vai passar por essa lente azul e você vai ver todas as coisas na cor azul. Então, é um exemplo bem simples para definir. A consciência, na verdade, são todos os filtros internos mentais que nós temos, todos os condicionamentos, traumas que geraram condicionamentos também, crenças e o que eu chamo de todas as questões que nos criaram uma mentalidade que eu chamo de mentalidade básica. Então, a mentalidade básica são todas as coisas que aconteceram com a gente, desde a parte genética, a parte ancestral, criação, ambiental, cultural. Tudo isso gerou um grande filtro, que eu chamo de mentalidade básica, e tudo que passa por esse filtro, e nós tomamos ações, que ações é o que a gente vê, né? A nossa comunicação é o que a gente vê, ouve. Então, a gente sempre está falando com o outro e está agindo. É isso que aparece. E isso que aparece, ela vem da consciência causada por essas lentes todas da nossa criação. Então, quando a gente fala de elevação de consciência, nada mais é que a gente olhar para essas lentes e, de repente, substituir esse óculos. Espera aí, gente, o óculos azul, ele filtra as outras luzes. Tá? Eu sou um músico, eu sou fã de rock and roll, e da minha velha guarda, as grandes bandas era o Pink Floyd, né? E o disco mais famoso do Pink Floyd, que ele ficou mais de 40 anos, entre os mais vendidos na história mundial, é o disco, inclusive, que mais tempo ficou, é o Dark Side of the Moon, que é o disco que tem um prisma na capa. Né? E esse prisma ele recebe uma luz branca e na saída dele saem as 7 cores, que é o que compõe a luz branca. Então, nada mais é, quando você chama de elevar a consciência, é você deixar que os seus filtros eles se abram mais, você consiga ver outras coisas, além daquelas únicas cores que passaram pela sua experiência. Então, elevar a consciência é nada mais é que você olhar para todos os seus filtros, olhar para os seus condicionamentos, olhar para as suas crenças e fazer com que eles ampliem, para você ter capacidade de enxergar outras coisas, enxergar outras cores, e com isso ter uma decisão que vai ter um teor bem mais amplo do que se você não fizesse isso. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro aspecto é a autoconsciência. Né? Então, a autoconsciência nada mais é que você olhar para esses fios. Espera aí, será que eu estou usando um óculos aqui, um azul e um vermelho, e tudo que é luz amarela, verde, ele filtra, e eu não consigo ver, e se eu não consigo ver, eu não vou comportar daquela forma que a luz verde e amarela me faria fazer. Tá? Então, essa questão de olhar para si próprio, tendo uma autoconsciência desses filtros, dessas questões que são, na maioria absoluta das vezes, são questões emocionais, nos levam a alguns estados emocionais e a gente se comporta a partir deles. Tá? Então, quando eu falo o seguinte, o que fez diferença na minha carreira? O que fez com que eu fosse promovido rápido? O que fez com que eu tivesse excelentes resultados? Eu diria, sem sombra nenhuma de dúvida de falar algo errado, foi que eu olhei desde muito cedo na minha vida para a consciência. Tá? E sempre que a gente fala de aumentar a consciência, simplesmente é você ter um filtro que enxerga mais coisas. Quanto mais restrito for a sua visão,
mais problemas você vai ter para tomar decisões que afetam a todos. E decisões que afetam a todos é uma principal característica de um líder. Um líder, o tempo todo, ele toma uma decisão que afeta a si próprio, a equipe dele, a empresa e as equipes que dependem do trabalho da equipe dele. Então, não existe liderança de pessoas que não têm esse tipo de característica. Então, quanto mais amplo for esse filtro dele, quanto mais amplo ele entender a consciência dele, o que está fazendo ele tomar essas decisões, e ele ampliar essa consciência, mais acertadamente ele vai cuidar das pessoas que estão debaixo dele, e mais acertadamente ele vai tomar decisões que é bom para o todo, gente. E quando você toma decisões que é bom para o todo, você está no caminho rápido, acelerado de ser promovido. Né? E poucas pessoas, né, fala-se muito, né, a inteligência emocional não é algo novo, se fala disso há muito tempo. Né, desde os anos 90 que isso virou livro, mas já era discutido bem antes disso. Né, virou best-seller, mas se você perguntar para as pessoas, provavelmente todo mundo que vai assistir essa live e que vai nos ouvir, as pessoas ouviram falar, mas pouquíssimas entenderam o que se trata. E menos ainda, né? Porque às vezes a pessoa até leu e entendeu, e menos ainda praticou. Peraí, o que eu vou fazer então? Como que eu posso trabalhar para mexer nessa minha consciência e melhorar minha inteligência emocional? Tá? Então, acho que é muito importante a gente entender esse aspecto da consciência. A gente vai usar bastante esse termo ao longo das nossas lives, né? E eu uso muito isso quando eu trato com meus mentorados, que são ações de elevação de consciência. Tá?